Durante esses 7 domingos, nós vamos tratar de 7 assuntos muito importantes, das 7 cartas às igrejas que o Espírito Santo enviou. E cada igreja, e cada carta, melhor dizendo, ela condiz com a época dela e condiz com a nossa época, sem dúvida nenhuma. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem você já leu o Apocalipse, do capítulo 1 até o último capítulo? Alguém já leu? Já chegou a ler? Ainda não? Ainda não. Mas deixa eu perguntar de novo. Quem já leu alguma parte do Apocalipse? E eu vou lhe responder. Talvez você não entendeu. É uma verdade. Então o Espírito Santo colocou no nosso coração, porque o Apocalipse é o último livro. É o livro da revelação. E nós precisamos conhecer o Apocalipse. É o único livro que tem uma promessa de bênção. Então você vai ver ele, que a palavra de Deus ela é tão poderosa, porque o Espírito Santo vai falar ao nosso coração profundamente. Amém, gente? Capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Quem é que escreve? Vamos ver. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha para o pastor, por favor. Quem é que está escrevendo ao anjo? Quem que é o anjo? O pastor. Se o pastor que está no altar, ele não pregar para você, se o pastor ele não passar a mensagem de Deus para você, você vai ficar que nem cego em tiroteio. Você não vai saber para que lado ir. Você não vai saber para onde ir, como fazer. É como eu perguntei, e vocês foram sinceros, eu nunca li o Apocalipse inteiro. Mas talvez até porque quando você começava a ler, você não entendia, não tinha uma compreensão. Então o que o Espírito Santo tem revelado ao nosso coração, nós vamos passar para vocês. E tenha certeza que aquilo que o Espírito Santo está falando e vai falar, vai mudar a nossa história. Amém, gente? Amém. Então diz estas coisas aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Quer dizer, o próprio Deus está dizendo que na mão dele estão as 7 igrejas. O número 7 é o número da perfeição de Deus. Então na mão de Deus, mas não é a igreja física, é a igreja, eu e você, que estamos na mão dele, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha para mim, por gentileza. O Senhor Deus, ele anda no meio da igreja. Aqui pode ser pequenininho, mas a presença de Deus, o Espírito Santo, ele anda sondando cada coração, para que no momento oportuno ele venha manifestar o poder dele. Então olha a preocupação que o Deus tem com a sua obra, com a sua criação, a preocupação que Deus tem comigo e com você, a humildade que Deus tem, pois Ele está presente aqui nesse lugar, Ele está presente nessa gravação que nós estamos fazendo, Ele está presente, não importa o local, a distância, não importa, sabe, a quantidade, Ele está presente. E sabe o que Ele está fazendo? Sondando a sua alma, o seu coração. E por que, pastor? Porque Ele está preocupado comigo, preocupado com você, e preocupado para poder trazer sobre nós vida. Então quem é que está falando com a igreja? É o Senhor Jesus, é o Senhor Deus. Ele passeia no meio da sua igreja. 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olha para mim agora. Ele conhece as minhas obras, Ele conhece toda a nossa vida, Ele conhece as nossas obras, e principalmente o nosso labor, o nosso esforço, para que a obra de Deus ela seja abençoada, as suas orações. Ele conhece as suas orações, Ele conhece o seu jejum, a sua súplica, Ele conhece.
porque Ele tem sondado o nosso coração, e que não pode suportar homens maus, que não pode suportar, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Até aqui você vê uma igreja exemplar, que naquela época, após a ressurreição de Jesus, após os acontecimentos que vieram, a formação da igreja, na verdade a igreja de Éfeso foi a primeira igreja formada após a ressurreição de Jesus, foi a primeira igreja cristã que se formou, foi Éfeso. Era uma igreja exemplar, era uma igreja que, meu Deus, olha, dava gosto. Havia prazer na igreja de Éfeso quando o Senhor Jesus falava. Até porque apareceram alguns dizendo que eram apóstolos, sendo que o próprio apóstolo Paulo fala, que ele foi o último apóstolo da sua época, e muitos apareciam dizendo: não, mas eu sou apóstolo, eu faço sinais, eu faço isso, eu faço aquilo, e o povo pôs a prova. Como você põe à prova algo que fisicamente não tem como você saber se é certo ou errado? Joelhos no chão, oração e jejum. Joelho no chão, oração e jejum. Você quer pôr à prova alguma coisa? Você quer pôr à prova se realmente somos de Deus? Pode botar seu joelho, pode orar, pode fazer, porque você vai encontrar que o que nós temos pregado, ao contrário daqueles, é a verdade, é a palavra de Deus. Hoje, eu não posso deixar de dizer para você que existem muitos aproveitadores da fé. Hoje, infelizmente, como naquela época, existem muitos homens, mulheres que são aproveitadores da fé, aproveitam da palavra de Deus para angariar fundos para si próprio. Mas esses também têm sido colocados à prova, e esses também, se não diante do homem, mas diante de Deus, vão ser revelados quem é quem. Pode ter certeza que 3. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Olha as qualidades da igreja. Muitos aqui têm essas qualidades. Você tem perseverança, você tem suportado prova por causa do nome de Jesus, e não te deixe desanimar ou esmorecer. Não te deixe decair o teu semblante por causa de lutas, não te deixe cair o teu semblante por causa de dificuldades. Não desanime, persevera, persevera. A luta está grande, persevera, busca, ora, joelho no chão, oração, persevera, porque o diabo está doidinho para tragar sua alma e levar para o inferno. Ele está doidinho para tragar sua alma e dizer: ganhei mais uma batalha. Negativo. Tenha perseverança, suporte as provas por amor ao nome de Jesus, porque o diabo não está preocupado com quem está fora da presença de Deus, ele está preocupado com quem está na presença de Deus, e por isso ele tem se levantado, e ele termina dizendo: e não te deixes esmurecer. Até aqui nós temos visto o elogio da igreja, mas no 4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha que forte, que palavra forte que a igreja ouve. Eu tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Gente, o primeiro amor é aquilo que fica marcado pro resto da sua vida. O primeiro amor é aquele sentimento, é aquele pensamento que você sempre lembra. O primeiro amor ninguém esquece. Como que pode alguém esquecer o primeiro amor que ela teve pelo Senhor Jesus? Como que alguém pode esquecer o amor que o Deus que salvou ela? Como que ela pode deixar de lado? Não é que esqueceu, é que tem abandonado. Tenho contra ti que abandonaste, que deixaste de lado o primeiro amor. Mas ele não fala isso para julgar ou para condenar, e sim para te despertar. Porque às vezes hoje, muitas pessoas já deixaram o primeiro amor há muito tempo, abandonaram o primeiro amor, estão frias espiritualmente, estão mortas espiritualmente. Mas é tempo
Porque olha o que ele diz no 5: como é tempo de você recuperar o que você perdeu. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Para um pouquinho aí. Hoje é dia de você lembrar aonde foi a sua queda, o porquê se deu a sua queda. Ah, pastor, foi por isso, dei mole nisso, naquilo. Tá bom, se arrependa. É só você se arrepender, é só você remover isso da sua vida, dizer: Senhor, eu removo isso da minha vida, eu removo essa queda, eu limpo a minha história, eu abandono o passado, porque não há como você edificar em cima de uma construção destruída. Então você tira essa construção destruída e começa a alicerçar sua vida de novo. Lembra de onde caíste, se arrependa, mas volte à prática das primeiras obras. Não é porque você caiu, não é porque você errou, não é porque você pecou, não é porque você falhou que você vai desistir e parar. Não é porque tudo isso aconteceu que você vai, não, então eu não vou mais lutar, eu não vou, não, volta, não ao mesmo erro, mas volta a praticar as primeiras obras, volta a usar a fé, volta a exercer a fé que você recebeu, porque em cima disso o Espírito Santo diz: e se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que o Espírito Santo pede? Que você venha reconhecer o seu erro, o seu pecado e se arrependa. Se arrepender não quer dizer simplesmente falar: ai meu Deus, eu não vou mais fazer isso ou fazer aquilo. Não, se arrepender é tomar uma atitude diante de Deus. Voltar à prática das primeiras obras não é voltar onde você estava no erro, não. É você pegar daqui para diante, como diz o dito popular, bola para frente. Da onde você aqui está, vai em frente, não olhe para trás, não recue. Daqui onde você está, pratique as primeiras obras, volta à prática das primeiras obras. 6, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quer dizer, novamente o elogio à igreja. Olha como que o Espírito Santo está falando com a gente. A palavra de ordem é arrependimento, mas novamente ele diz: eu tenho a seu favor também que odeia as obras dos nicolaítas, que odeia as obras desses religiosos. Nós não temos que aprovar esses pensamentos religiosos, essas invenções religiosas. Nós temos que se apoiar somente na palavra de Deus. Você não precisa estar em uma igreja para você ser salvo. Você precisa estar em comunhão com Deus para você ser salvo. Não é porque eu estou na igreja A, B, C, D, etc, etc, que porque eu estou aqui eu vou ser salvo. Negativo. Você vai ser salvo se você estiver na presença de Deus, se você hoje se arrepender. 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor, ele está dizendo o seguinte: que só vai estar no paraíso com Deus aquele que se arrepender dos seus pecados, dos seus erros, aquele que se arrepender. Não é aquele que se apegar a um local, um lugar, não, se arrependa. Volta à prática das primeiras obras, volta a praticar o primeiro amor. Não abandone o que o Espírito Santo está lhe oferecendo. Não abandone, não importa se você vai desagradar ou agradar um ao outro. Agrade a Deus, honre a Deus, busque a Deus, somente a Ele. Uma igreja exemplar, uma igreja de qualidade, mas uma igreja que estava esquecendo a prática das primeiras obras. Seja perseverante, seja um guerreiro, seja
alguém realmente que obedeça a palavra de Deus. Medita nisso que você está ouvindo. A palavra de ordem é arrependimento. Muitas pessoas, elas querem de Deus simplesmente só um momento. Como eu ouvi uma frase, a pessoa dizendo assim: quando eu quero que Deus fale comigo, eu vou na igreja. Como se o Senhor fosse servo e o servo fosse o Senhor. Não, quando eu quero que Deus, bem assim, quando eu quero que Deus fale comigo, eu vou na igreja. Isto é, uma vez a cada 10 anos, né? Poxa, gente, a pessoa está indo para o inferno, mas ela prefere fazer do jeito dela. Volta à prática das primeiras obras, porque o Espírito Santo está lhe dando essa oportunidade. Aquele que está no meio da igreja, que sonda os corações, aquele que tem nas suas mãos a vida de cada um de nós. Não vamos sair das mãos do nosso Deus, vamos estar na mão do nosso Deus e vamos, em nome de Jesus, provar da árvore da vida na eternidade com Ele. Amém, povo de Deus.